Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 19. Capítulo 5. Forte Caron. Na manhã seguinte à nossa audiência com o rei, voltei à nossa pousada para buscar Roxy, enquanto Zanoba ficou no palácio para fazer os preparativos para nossa viagem. Encontrei Roxy esperando em seu quarto, totalmente equipada e pronta para a ação. Pelo aspecto das coisas, deve ter ficado acordada a noite toda, mas quando entrei pela porta, ela saltou e correu até mim. Está tudo bem? Estava um pouco preocupada por não ter notícias suas. Sim. Na verdade, correu tudo bem. Roxy não tinha tomado café da manhã, então fomos até o primeiro andar da pousada para uma refeição rápida. Descrevi nossa audiência com o rei Pax enquanto comíamos. Cheguei a 3 conclusões principais. Era improvável que Pax fosse um discípulo, os planos do Deus Homem ainda não estavam claros, e o rei do reino do Rei Dragão era um inimigo em potencial. No entanto, não deixei de descrever todos os detalhes que me chamaram a atenção. Roxy triscou em sua sopa enquanto eu divagava, escutando em silêncio. Quando lhe perguntei o que pensava, ela franziu o senho com a cara pensativa. Para ser honesta, Rude, estou com um pouco de sono no momento. Ah. Certo, desculpe. Havia enormes olheiras sob os olhos de Roxy, e ela se movia preguiçosamente. Mesmo eu não costumava deixá-la tão exausta em apenas uma noite, mas ela tinha se mantido preparada para a batalha o tempo todo tanto na estrada quanto no dia anterior. Uma combinação como essa era suficiente para desgastar até mesmo um aventureiro experiente. Bem, vamos ver. Não houve batalha, o príncipe Pax parecia racional, e o nome do Deus Homem nunca veio à tona. Isso não é tão interessante, é? Também não sei se cheguei a alguma conclusão definitiva. Isso não foi muito surpreendente. Por mais inteligente que Roxy fosse, não tínhamos todas as informações necessárias neste momento. É uma pena que estivéssemos tão preocupados com uma emboscada, murmurou ela, pensativa. Eu também deveria ter ido. Por quê? Meu resumo foi muito vago ou algo assim? Eu poderia ter captado algo do tom da voz do príncipe Pax, ou talvez de sua linguagem corporal. Ela tinha razão. Eu havia passado a maior parte de nossa audiência com o rei preocupado com o deus da morte e com a possibilidade de estarmos todos em perigo iminente. A conversa não parava de se desenrolar em direções que eu não esperava e me deixou totalmente desorientado. Talvez precisássemos de outro par de olhos naquela sala. Alguém com sua própria perspectiva única. Alguém como a Roxy. Não havia muito que pudéssemos fazer agora, é claro. Gostaria de ter uma ideia de onde o Deus Homem está planejando montar sua armadilha. Murmurou Roxy. Talvez Orsted tenha visto coisas demais? É possível que o Deus Homem não esteja por trás de nada disso. Talvez sim, mas vamos nos preparar para o pior. A segurança de toda a nossa família pode estar em jogo aqui. A memória da gritaria de Lara me perturbava, mesmo agora. O Deus Homem pode não estar envolvido, mas algum outro tipo de perigo pode estar à espreita. Tem razão. Minhas desculpas, esse comentário não foi muito útil. Roxy baixou ligeiramente a cabeça, depois fez uma pausa com uma expressão pensativa em seu rosto. De qualquer forma, atacar você no momento em que aparecemos em Shirone dificilmente se qualificaria como uma armadilha. Supondo que haja uma, provavelmente será um pouco menos óbvia. Certo, mas tem alguma ideia do que isso possa parecer? Uma possibilidade me vem à mente, dadas algumas informações que Jindir compartilhou comigo nesta manhã. Jindir não estava à vista neste momento, mas aparentemente tinha trabalhado duro por trás das cenas. No momento, parece que apenas 500 soldados estão estacionados no Forte Caron. Isoladamente, esse número não significava muito para mim. Era uma guarnição grande, ou uma pequena? Provavelmente pequena, tendo em vista como ela havia dito que era apenas. Pela aparência das coisas, continuou Roxy, estarão enfrentando um exército de 5.000. O quê? Estamos em desvantagem numérica de 10 para 1? Isso não soa como uma probabilidade razoável. O príncipe Pax mencionou algo disso ontem? Perguntou Roxy. Não. Ele não tinha dado um pio que eu tivesse ouvido, de qualquer forma. Tudo o que me lembrei foi de nos dar nossas ordens de marcha. Bem, estou apenas repetindo o que Jindir me disse, mas parece que o príncipe Pax empregou esta força simbólica no Forte Caron para atrasar o avanço do inimigo. Isto lhe dará tempo para reunir um exército de mercenários atrás das linhas de frente no Forte Ricon, que poderá então levar para o campo. Ele mencionou essa estratégia em sua audiência? Não. Foi a primeira vez que ouvi falar de algo assim. Então, estavam planejando deixar o Forte Caron cair?
Com toda a sua conversa de dar as boas-vindas a Zanoba, Pax estava basicamente mandando de volta para a morte. Zanoba contribuiria para o esforço de guerra mantendo o inimigo ocupado por um tempo, até que inevitavelmente o matassem. Enquanto isso, Pax estaria reunindo suas próprias forças para um forte contra-ataque. Assumindo que ele via Zanoba como uma ameaça, estaria matando 2 coelhos com uma cajadada só. Esta também pode ser a armadilha do Deus Homem para você, continuou Roxy. O que quer dizer? Nunca estive em uma guerra, mas li um relato histórico descrevendo um único mago de nível santo que segurou 1000 homens em batalha. Eu teria que procurar isso algum dia. A ideia de alguém lutando contra 1000 soldados parecia absurda no início, mas dados os efeitos de grande alcance da magia de nível santo, não era tão implausível. Eu sou uma maga de nível rei, e você está no nível imperador, disse Roxy. Com nós dois defendendo o Forte Caron, devemos ser capazes de resistir ao inimigo por um bom tempo. Bem, eu não podia nos ver exterminando um exército de 5000 ao mesmo tempo. Digo, se viessem nos atacando através de um campo aberto de uma só vez, alguns poucos feitiços bem direcionados poderiam ser bem úteis. Mas este exército faria muita coleta de informações antes de agir, e tive a sensação de que a notícia de nossa chegada ao forte se espalharia rapidamente. O inimigo não seria estúpido o suficiente para atacar nosso forte de frente, em outras palavras. Mas, bem, com uma força desse tamanho, provavelmente teria um número decente de magos. Se combinassem todos os seus esforços, era possível evitar 1 ou 2 feitiços de nível santo. No entanto, eu sempre poderia lançar outro na mesma hora, de modo que a abordagem poderia não funcionar muito bem para eles. Infelizmente, nosso suprimento de mana não é infinito, e ambos ficaremos cansados com o tempo. Eu não me imaginava ficando sem mana neste cenário, mas sim, me desgastaria se tivesse que lutar por dias a fio. E também poderiam tentar lançar incursões à noite, então teríamos que estar o tempo todo em alerta. Minha mana não seria de muita utilidade se eu estivesse cansado demais para usá-la. Quando ambos estivermos desgastados, Pax poderia enviar o Deus da Morte atrás de nós, continuou Roxy. Acho que não teríamos nenhuma chance nessa condição. O que acha? Parece uma armadilha adequada, não parece? Oh! Sim, com certeza. Adicionalmente, pausando em busca por um efeito dramático, Roxy sacudiu sua colher como se fosse um dedo. Em algum momento, ela havia mudado para o modo Professora Roxy. O Deus Homem pode possuir 3 discípulos em qualquer momento, correto? Isso mesmo. Bom, o rei do reino do Rei Dragão basicamente forçou Pax a assumir o trono. Portanto, é seguro assumir que ele é um deles. Mas considere isto, como poderia o Deus Homem ter certeza de que um reino rival invadiria Chirone de imediato? Onde você colocaria seu segundo discípulo, no lugar dele? Oh, é claro. No reino rival. Chirone era basicamente um estado vassalo do reino do Rei Dragão. Isso significava que invadi-lo comportava riscos reais, e assim, teria havido uma oposição significativa ao plano. O discípulo estaria lá para esmagar essa oposição, assegurando que a invasão fosse adiante. As probabilidades eram altas, seria algum membro de sua família real, ou talvez um general influente. Então marcham rumo ao Forte Caron por ordem do Deus Homem, nos desgastam por um tempo, depois esperam que Randolph termine o trabalho. Sim, acho que isso faria sentido. Ouvir as especulações de Roxy me ajudou um pouco a recompor meus pensamentos. Tínhamos identificado 2 prováveis discípulos do Deus Homem, o rei do reino do Rei Dragão e alguns generais poderosos no país que estava invadindo Chirone. Então só restava o terceiro. Durante os eventos em Asura, o Deus Homem escolheu Luke por sua proximidade comigo. Com base nisso, Anoba parecia ser o mais provável terceiro candidato. A julgar por nossa conversa do dia anterior, no entanto, era difícil imaginar que ele estava com o Deus Homem sussurrando ao seu ouvido. Então talvez fosse Jindir? Ou o Deus da Morte? Isso seria mais consistente de acordo com sua escolha de Reida, lá em Asura. Poderia até ser aquela princesa quieta sentada ao lado de Pax. Por outro lado, o Deus Homem não tinha empregado os 3 discípulos de uma só vez desde nosso confronto em Asura. Talvez seu último peão estivesse em outro lugar, preparando-se para um esquema não relacionado a este. Havia muitas possibilidades razoáveis, então ainda não podia tirar conclusões firmes sobre a identidade do discípulo número 3. Mas, pelo menos, meio que encontramos os outros 2. Isso era mais do que eu poderia ter conseguido sozinho. Ainda bem que eu tinha uma esposa tão esperta para me ajudar. Certo, Roxy, digamos que você tenha razão. O Forte Caron é onde querem nos matar. O que devemos fazer a respeito disso? Boa pergunta, disse Roxy lentamente. Suponho que tentaremos evitar fazer o que eles esperam.
Certo. Acho que a melhor opção seria não ir lá. Infelizmente, Zanoba tinha toda a intenção de marchar até lá para cumprir seu dever, e não havia nenhuma chance de que pudéssemos dissuadi-lo. Ele iria sozinho, se necessário. Ainda assim, o fato de Pax ter enviado Zanoba para liderar uma guarnição em números irremediavelmente inferiores deve ser útil em minhas tentativas de mudar sua ideia. Talvez Pax não tenha odiado Zanoba o suficiente para tentar assassiná-lo, mas claramente não se importaria em ver Zanoba morrer. Ele estava tentando usar seu próprio irmão como um peão para sacrifício. Ainda assim, sabia que isso não seria suficiente para convencer Zanoba. Ele sentia que tinha alguma obrigação sagrada de proteger este reino. Com os inimigos de Chirone se amontoando na fronteira, enfiar o rabo no meio das pernas e fugir seria a última coisa que lhe passaria pela cabeça. Espere um minuto. Isso significa que ele pode reconsiderar se conseguirmos acabar com aquele exército de 5.000 homens? Pax estaria reunindo uma grande força própria enquanto nós mantivéssemos o Forte Caron. Em outras palavras, se conseguíssemos repelir completamente o ataque inimigo, Chirone não estaria mais em perigo real. Em certo sentido, o dever de Zanoba seria cumprido. Acho que temos que ir para o Forte Caron, Roxy. É a nossa única chance de salvar Zanoba. Muito bem, então. Pena que provavelmente estamos caindo em uma armadilha. Roxy acenou com a cabeça fazendo uma careta. Não estava claro o que poderíamos fazer a respeito dessa possibilidade. Eu teria que, no mínimo, levar a versão 1 da armadura mágica. Talvez pudesse encontrar uma maneira de esmagar nossos problemas com força bruta, isso seria certamente o mais fácil. Bem, temos algum tempo para pensar nisso antes de chegarmos lá. Vamos considerar cuidadosamente as nossas opções. Sim, senhorita Roxy. Enquanto terminávamos nossa discussão, uma carruagem chegou à pousada, e Zanoba saiu de dentro dela. Zanoba nem sequer vacilou quando lhe disse quão pequena seria sua guarnição. Na verdade, acenou com a cabeça enquanto sorria e disse, sim. Isso soa correto. Sua atitude indiferente me pareceu bizarra. Será que ele entendia sequer o conceito de estar em grande número? Eu precisava explicar? Certo, Zanoba. Ouça com atenção, porque tenho algumas palavras de sabedoria para compartilhar. Se superar o número em 10 para 1, Certius, 5 para 1, ataque, 2 para 1, dívida. Se igualado, você pode oferecer batalha, se ligeiramente superado em números, pode evitar o inimigo, e se muito superado em números, deve fugir. Assim, a obstinação em uma força menor garante sua captura. Você tem tudo isso? Basicamente, isso significa que a guerra tem tudo a ver com os números. O cara com o exército maior sempre tem a vantagem. Nossas forças estariam reunidas em um forte, sim. Ainda assim, resistir contra um exército 10 vezes maior do que o nosso seria muito difícil. Quando terminei minha explicação um pouco rotatória sobre esses fatos, Zanoba me encarou com uma expressão intrigada em seu rosto. Mestre Rudeus, estou bem ciente de que um grande exército geralmente derrotará um menor. Excelente. Tudo bem. Então por que você parece tão alegre? Estaremos com uma desvantagem numérica de 10 para 1 naquele forte. O quê? Não seja absurdo. Não chegará nem perto de ser tão ruim. Esse cara tinha algum problema com matemática básica ou algo assim? Eu estava começando a ter sérias dúvidas sobre o sistema educacional do reino de Chirone. Você não estava me ouvindo, Zanoba? Temos 500 soldados no Forte Caron, e o inimigo vai enviar 5.500 vezes 10 são 5.000. Consegue me acompanhar? Está tentando me testar, mestre Rudeus? Disse Zanoba com um sorriso condescendente. Não sorria para mim dessa maneira. Não sou eu quem precisa aprender as tabelas de multiplicação. Muito bem. Permita-me elaborar. Zanoba respirou fundo e depois se lançou em uma dissertação inteira. Seus números não contabilizam a sua presença e a da senhorita Roxy. Um mágico de nível santo pode valer 1.000 soldados no campo, quando são utilizados adequadamente. Por esse cálculo, temos a força de 25 centenas de homens, no mínimo. Mas, dado que vocês são ambos de nível rei ou superior, talvez seja mais justo dizer que temos o equivalente a 3.000 homens, ou mais. A regra usual é que uma força de cerco deve ultrapassar em 3 vezes os defensores de um forte, mas o Forte Caron ocupa uma posição defensiva particularmente forte, de modo que exigirão uma vantagem numérica ainda maior. Por fim, há a questão de sua enorme capacidade de mana, e meu status como uma criança abençoada. Em suma, pode-se argumentar que possuímos a maior força. Fiquei sem palavras. Não esperava por algo assim. Não dele. Muito impressionante, Zanoba. Onde você aprendeu tudo isso?
Recebi uma educação extensiva em assuntos militares quando criança. Planejavam me transformar em um general, sabe? Zanoba foi mantido vivo com o único propósito de defender este reino, mas isso não significava que tivessem planejado lançá-lo descuidadamente em uma batalha. O que fazia sentido. Mesmo que o seu papel principal fosse simplesmente de se empenhar em causar o caos, gostariam que ele tivesse algum grau de conhecimento tático e de consciência situacional. Acho que tinha subestimado os padrões educacionais da família real de Shirone. Entendo que esta será sua primeira guerra de verdade, mestre Rudeus, mas não tenha medo. Tenho um pouco de experiência no campo de batalha desde os dias da minha juventude. Com você e a senhorita Roxy à minha disposição, eu devo ser bem capaz de manter este forte indefinidamente. Ele com certeza parecia bem confiante. Mas será realmente assim tão fácil? De alguma forma duvidava disso. Nossa melhor opção ainda era evitar este forte. Pode valer a pena tentar persuadi-lo, certo? Certo, Zanoba, mas Pax o designou para o Forte Caron sem sequer saber de Roxy, certo? Sim, suponho que isso seja verdade. E acho que ele também não sabe que eu tenho um suprimento de mana estranhamente grande. Onde você quer chegar, mestre Rudeus? Eu estava me preparando para isso, mas aparentava que Zanoba não estava com uma boa disposição. Então é hora de ir direto ao assunto. Parece-me que Pax o está enviando para lá para morrer. Zanoba olhou para mim com a expressão de um homem que tinha sido beliscado. Não que um beliscão comum lhe fizesse muito efeito. Sabe o que quero dizer? Talvez Pax não queira mais se vingar de você. Mas acho que ele também não se importa se você for morto. Suponho que você possa estar certo, sim. Coçando a bochecha com dedos, Zanoba esperou que eu continuasse. Você realmente precisa obedecer às ordens de um rei como esse? Zanoba sorriu com diversão diante da minha pergunta. As palavras é isso, foram praticamente estampadas em seu rosto. Na guerra, os sacrifícios são muitas vezes necessários. São os soldados comuns que geralmente são oferecidos primeiro, mas às vezes, até mesmo a vida dos príncipes deve ser usada como um recurso tático. Olha, Pax fez esta bagunça, e agora quer que você morra para que ele possa se livrar dela, falei. Ele assassinou o resto de sua família, Zanoba. Não vejo por que você tem qualquer obrigação de lutar por ele. Como você está sempre me dizendo, mestre Rudeus, não importa quem causou o problema. A única coisa que importa é quem pode consertá-lo. O olhar de Zanoba desviou-se para a janela enquanto ele falava. Na rua lá fora, os habitantes da cidade iam e vinham, misturando-se com os mercenários. Por enquanto, estavam se dedicando à sua vida cotidiana comum, mas havia um sinal visível de tensão e medo na forma como se moviam. Quando saímos de Charias, Zanoba deixou claro que via a luta contra os inimigos de seu reino como seu propósito de vida. Para ele, simplesmente não importava que Pax fosse o rei de Shirone, muito menos o que Pax pensava dele. Nada do que eu disse poderia fazê-lo mudar de ideia, mesmo agora. Muito bem, você venceu. Desculpe por incomodar dessa forma. Não há necessidade de desculpas, disse Zanoba. Entendo que você só falou por preocupação com a minha segurança. Já que você tem uma opinião tão forte sobre isso, vamos defender o Forte Caron juntos. Sou um completo amador em guerras, por isso farei o que você me disser por lá. Me dê ordens de acordo com o que seu coração desejar. A última coisa que eu queria era que Zanoba se dirigisse sozinho para a linha de frente. Tentei deixar claro que estava pronto para cooperar, apesar de minhas apreensões. Meus agradecimentos, mestre Rudeus. Apenas a sua companhia já valerá pela força de uma centena de homens. Mas não seria tipo uns 1000? Que seja, então. Ao menos nosso primeiro objetivo estava suficientemente claro. Defenderíamos o Forte Caron das tentativas do inimigo de tomá-lo. Pax estaria reunindo seu próprio exército enquanto nós o segurávamos, então havia uma chance de que a invasão entrasse em colapso completo se tivéssemos sucesso. Com o tempo, o reino de Shirone ficaria mais forte e mais estável. Uma vez que ele visse que o perigo havia passado, Zanoba poderia estar mais disposto a considerar o retorno a Sharia. Poderia convencê-lo de que Pax e seus aliados no reino do Rei Dragão tinham as coisas sob controle. Decidimos que somente Zanoba, Roxy e eu iríamos para o forte. Jindir ficaria para trás, na capital real. Ela parecia um pouco conflituosa quando soube que Zanoba estava partindo para a linha de frente, mas acabou decidindo que seria mais útil continuar suas investigações na Latakia. Parecia que ainda havia algumas coisas que queria investigar. Antes de nos separarmos, ela me disse em termos inequívocos que meu trabalho era manter o príncipe são e salvo. Nossa partida não foi exatamente cerimoniosa.
Apesar do status de Zanoba como príncipe real, éramos apenas nós três dentro da carruagem, não tínhamos guardas, não tínhamos cortejo até os portões e não tínhamos tropas marchando atrás de nós. O cocheiro sentado na frente parecia ser um soldado, mas não tinha um ar muito amigável. Tive a sensação de que tinha razão, Pax estava enviando Zanoba para morrer. Não pude deixar de me sentir zangado. Zanoba tinha arriscado tudo para voltar e defender sua pátria, ajoelhou-se obedientemente aos pés de Pax e jurou lutar com todas as suas forças. Ele não merecia este tipo de tratamento. No entanto, não valia a pena ficar insistindo na mesma coisa. Combinamos de transportar a armadura mágica versão 1 para o Forte Caron em peças, sob o pretexto de que faziam parte da coleção de estatuetas de Zanoba. As chances eram de que chegasse alguns dias depois de nós. Os serviços de transporte marítimo neste mundo tendem a ser muito menos consistentes e confiáveis do que os do Japão, infelizmente. Tinha que admitir que estava preocupado. Algo pode muito bem acontecer entre nossa chegada e a entrega da armadura mágica. O pensamento me preocupava tanto que eu mesmo havia pensado brevemente em pegá-la e levá-la ao forte, mas depois me lembrei de minha batalha com Orsted. Aquela coisa me drenou tanta mana naquela única luta que quase morri. Queria preservar o máximo possível da minha mana, para que pudesse usar a armadura mágica quando realmente precisasse dela. Nenhuma estrada principal leva ao Forte Caron. A maior parte de nossa viagem foi por trilhas estreitas de terra e longos trechos de campos agrícolas. Passamos por algumas pequenas aldeias no caminho, mas nada que se possa realmente chamar de cidade. Algumas noites, tivemos até que dormir ao ar livre. Passei a maior parte do meu tempo no primeiro trecho da viagem especulando sobre os planos do Deus Homem. Mas, em algum momento, de repente, o fato de que estávamos indo para a guerra se tornou algo mais óbvio. O pensamento me deixou imediatamente enjoado de ansiedade. Guerra! Mesmo apenas repetindo a palavra em minha mente, meus músculos ficaram tensos. Amadureci bastante em relação a matar desde a minha chegada a este mundo, mas o conceito de guerra me assustava de uma forma difícil de descrever. Não era a ideia de matarmos nossos inimigos, ou eles nos matando, que me assustava tanto, era a guerra como um todo, como um fenômeno. Acho que sempre me senti assim, mas o medo parecia 100 vezes mais real agora que eu estava indo para a batalha. Poderíamos ao menos vencer esta luta? Os argumentos de Zanoba haviam me convencido de que não estaríamos completamente superados em números, mas o fato era que esta seria minha primeira vez no campo de batalha. Olhe ali, mestre Rudeus. É um bando de aventureiros, se não me engano. O que será que estão fazendo aqui no meio do nada com todo esse equipamento? Em contraste com minha crescente ansiedade, Zanoba parecia estar se divertindo muito. Sempre que ele via algo ao longo da estrada, apontava em voz alta com um grande sorriso no rosto. O homem estava tão tagarela, que se pensaria que estávamos a caminho de um parque de diversões ou algo assim. Parece um grupo a caminho para explorar um labirinto. Há muitos nesta região, mas nem todos estão localizados perto de uma cidade. Grupos com um sério interesse em alcançar os andares inferiores muitas vezes irão para as opções mais remotas, menos lotadas. Roxy também parecia perfeitamente calma. Ela não estava tão alegre quanto Zanoba, mas seu comportamento era o mesmo de sempre. Esta seria também sua primeira experiência com a guerra, mas isso não parecia incomodá-la nem um pouco. Ah! Disse Zanoba com um sorriso. Eu deveria saber que você teria a resposta pronta para nós, senhorita Roxy. Bem, eu mesma passei algum tempo bisbilhotando os labirintos daqui, sabe? Portanto, eu era o único que estava preocupado com nossa situação. Eu não entendia como os dois poderiam estar tão relaxados. Me faltava alguma coisa? Havia alguma razão para não estarmos preocupados? Ah, espera. Talvez pensassem que eu poderia lidar com qualquer coisa que viesse até nós. Nesse caso, não poderia deixá-los perceber o quanto eu estava aterrorizado. Pensando bem, lembro que você ganhou sua nomeação como maga da corte ao completar vários labirintos sozinha. Isso mesmo. Nossa, parece que isso foi há séculos. Dizem que desafiar um labirinto sem companheiros não é uma façanha qualquer. Talvez tal audácia seja esperada da mestra de meu mestre, mas me diga, por que arriscar a vida e a pele de tal maneira? Bem, pode-se dizer que eu estava procurando por algo, eu acho. Honestamente, era algo muito infantil. Entendo. Você encontrou o que estava procurando? Não naquela época. Mais tarde, sim, mas foi mais como se isso tivesse me encontrado, na verdade. Enquanto falava, Roxy disparou alguns olhares acanhados na minha direção, debaixo da borda larga de seu chapéu. Ah, certo. Ela disse que estava procurando um romance naqueles labirintos, não disse? Ah, agora entendo, disse Zanoba com um aceno de cabeça.
Então os rumores de uma mestra maga de cabelo azul caçando um marido em nossos labirintos eram verdadeiros. Eu estava sendo vaga por uma razão. Muito obrigada. Choramingou Roxy. Você tem alguma ideia de como é embaraçoso lembrar disso? Certamente não há motivo para você corar. Já que o mestre Rudeus aqui estava ansiando por você de longe por muitos anos, mesmo antes de se matricular na universidade. Estava mesmo? Eu pensava que ele só tinha olhos para Sylphie naquela época. Oh, longe disso. Só descobri isso algum tempo depois, mas ao longo de seus anos de viagem, parece que ele carregou algo de Su. E agora os dois estavam lembrando os bons velhos tempos por alguma razão. Em circunstâncias normais, eu poderia ter sentido uma pitada de ciúmes, mas, neste momento, não conseguia nem mesmo reunir a energia para continuar ouvindo. Nossa, sério? Ele carregava isso por todo o Rude? Algum problema? De repente, Roxy se inclinou para estudar meu rosto de perto. Tive o impulso de me inclinar para frente e beijá-la, mas decidi contra isso. Não mesmo, falei. Eu estava pensando em como Zanoba parece alegre, considerando que estamos indo para a guerra. Ha ha ha. Bem, eu sou um jovem típico em alguns aspectos, mestre Rudeus. O mero pensamento de campos de batalha e duelos mortais é suficiente para fazer meu coração bater mais forte. Deus, meu estômago está doendo. Após 9 dias na estrada, chegamos ao Forte Caron. Acabou sendo uma estrutura mais impressionante do que eu havia imaginado. Minha primeira impressão não foi boa. À distância, parecia um típico pequeno castelo de pedra com um design pouco marcante. Depois de um momento, porém, percebi que estava consideravelmente bem posicionado. Por um lado, estava aninhado na bifurcação de 2 rios, assim como aquele famoso castelo Toyotomi Hideyoshi construído em uma única noite. Por outro lado, a área além desses rios estava coberta de floresta escura e espessa. Seria consideravelmente simples entrar no reino de Shirone viajando por aqueles bosques, mas liderar um exército por um lugar como aquele era uma proposta muito arriscada. Afinal de contas, as florestas estavam infestadas de monstros. Enquanto suas forças lutavam, qualquer inimigo próximo poderia marchar ao seu redor para encontrá-lo do outro lado, pinçando-o entre suas forças e os monstros. Este ponto era uma fortaleza estratégica por essa razão. À medida que nos aproximávamos do forte, ele parecia se tornar cada vez mais sólido e intimidante. Vi as torres de vigia e catapultas posicionadas ao longo de suas muralhas. Eu esperava algo menor depois de ouvir que só tinha 500 homens, mas esta era definitivamente uma fortaleza adequada. Por outro lado, os soldados que a mantinham estavam com expressões sombrias. O moral era claramente um problema no momento. Devem ter percebido quanto estavam em desvantagem numérica. Mestre Rudeus, senhorita Roxy, por aqui, por favor. Ficamos alguns passos atrás de Zanoba e seguimos nosso caminho através do forte até as câmaras de seu comandante. O encontramos no que parecia ser uma sala de guerra, estudando um grande mapa sobre uma mesa com vários de seus capitães. Quem você deveria ser? Zanoba Shirone, terceiro príncipe de Shirone. No início, os oficiais haviam feito um dimensionamento duvidoso de Zanoba, mas ao som de seu título, todos caíram de joelhos. Me chamo Garrick Babriti dos Cavaleiros Reais de Shirone, Vossa Alteza. Comandante da guarnição do Forte Caron. Meus agradecimentos por seus esforços até aqui, Sir Garrick. O rei mandou notícias da minha vinda, presumo? Sim, Vossa Alteza. Uma mensagem chegou há vários dias. Bom. Então não há necessidade de mais explicações. A partir de amanhã, assumirei o comando formal deste forte. Entendido? Sim, Vossa Alteza. Eu podia sentir que Garrick não estava muito satisfeito com este desenvolvimento. Perder seu comando era uma coisa, mas entregá-lo a um príncipe pomposo era outra. Era provável que se orgulhasse muito do fato de ter defendido este forte até agora. Sinto que devemos jogar um osso ao cara aqui, certo? Não queremos que nossas próprias tropas guardem ressentimentos. No entanto, já faz algum tempo desde minha última incursão em batalha. Eu preferiria desempenhar o papel de algo como um ajudante, deixando o comando real de nossas forças em suas mãos. Você aceita? Sim, Vossa Alteza. Ah, ótimo. Acho que Zanoba estava muito à minha frente. Parece-me uma boa ideia. Mas vale deixar o comando para os veteranos, certo? Nesse caso, Sir Garrick, vamos começar a trabalhar imediatamente. Desejo reforçar o moral de nossas tropas. Reuniria a guarnição inteira para mim? Imediatamente, Vossa Alteza. A primeira ordem oficial de Zanoba colocou o forte em uma enxurrada de atividades.
Cerca de 1 hora depois, algo em torno de 450 soldados blindados ficaram em filas diante de uma plataforma montada fora do forte. Dos 50 restantes, 10 estavam em posição nas torres de vigia, monitorando o inimigo. Os demais estavam, em grande parte, em serviço de escotismo ou em provisões de segurança. As tropas alinhadas diante de nós eram musculosas e imponentes, com os rostos robustos de guerreiros experientes. A ousadia em seus olhos me pegou de surpresa. Este era um grupo muito mais impressionante do que eu esperava. Tinha pensado em 500 homens como um pequeno exército, mas dificilmente diria isso quando os tinha bem na sua frente. Parecia que possuíamos todas as tropas de que precisávamos. Embora as forças inimigas fossem 10 vezes maiores. Ei, olha só para ele. Quem diabos é esse? Parece uma espécie de príncipe, talvez? Quando Zanoba pisou na plataforma à sua frente, as tropas o estudaram com expressões abertamente duvidosas. O moral estava baixo em todos os aspectos. Algumas das tropas estavam até sussurrando umas para as outras, apesar de estarem frente a frente com a realeza. Me chamo Zanoba Shirone, terceiro príncipe do reino de Shirone. Bem-vindo, príncipe Zanoba! Gritou o comandante, endireitando suas costas respeitosamente. Ficamos honrados em ter a oportunidade de lutar ao seu lado. Obviamente era da boca para fora. Qualquer um poderia dizer que o homem não estava feliz com a presença de Zanoba. As palavras "quer nos dizer o que está fazendo aqui" estavam quase escritas em seu rosto. Meus agradecimentos. Com um aceno senhorial, Zanoba verificou as fileiras de tropas diante dele. Ele parecia relativamente imponente, graças à sua armadura volumosa e à enorme clava que eu tinha feito para ele. Pois bem. Seu relatório sobre nossa situação atual, comandante Babriti? Senhor. Atualmente, o contato com o inimigo tem sido limitado a escaramuças em pequena escala. Entretanto, o interrogatório de nossos prisioneiros confirmou que em breve lançarão uma grande ofensiva. Entendo, disse Zanoba com outro aceno de cabeça. Parece que não temos tempo a perder, então. O comandante estava começando a parecer um pouco preocupado neste ponto. Assumi que ele não podia dizer o quão bem Zanoba entendia a situação. E então, sem nenhum aviso, Zanoba se elevou a toda a sua altura e ergueu a voz até um berro. Antes de mais nada, tropas, permitam-me apresentar nossos reforços. À medida que essas palavras iam soando pelo ar, os rostos dos soldados brilhavam um pouco. É bom ver o moral de todos subir. Mas que reforços? Pax com certeza não enviou nenhum. Antes que eu pudesse ver qualquer sentido em seus anúncios, Zanoba olhou para trás e sinalizou para mim e Roxy com seus olhos. Um pouco assustados, nós dois subimos ao palco atrás dele. Ei, isso não é. Já vi esse rosto antes. Mas eu pensei. Um murmúrio correu através das tropas. Muitos deles pareciam estar olhando especificamente na direção de Roxy. Bem, não havia muitas mulheres em fortalezas como esta. Talvez tenham ficado lambendo os beiços quando a viram. Roxy era adorável, e bela, e uma encarnação divina de toda a bondade, então eu certamente pude entender tal reação. Mas me pareceu que algumas mulheres soldados da multidão também estavam olhando para ela com tanta atenção quanto os homens. E eram os indivíduos mais velhos que pareciam ser os mais cativados, pessoas de 30 ou 40 anos. Nossos números são poucos, nosso inimigo uma legião. Sua ofensiva virá em breve. Talvez pareça que tudo está perdido, e nossa posição é de desespero. Mas não temam, pois trago a vocês reforços formidáveis da cidade mágica de Sharia. Zanoba olhou para nós novamente e piscou o olho. Ah, ótimo! Aparentemente, nós éramos os reforços. O que fazia sentido, se Roxy e eu devêssemos valer por 1000 soldados cada um. Se alguma vez lançássemos uma equipe de wrestling, teríamos que chamar nossa equipe de Terrível 2000. Olá a todos, disse Roxy, tirando seu chapéu. O murmúrio da plateia aumentou ainda mais. Eu sabia. Essa é a que costumava ser uma maga da corte. Ela não chegou ao nível rei? Ela desenvolveu toda a teoria por trás de nossos exercícios, não? Rindo de orelha a orelhas, Zanoba lançou uma introdução mais detalhada. Esta mulher é Roxy Migurdia, uma ex-maga da corte de nosso próprio reino. Imagino que muitos de vocês reconheçam seu nome, pois foi ela quem essencialmente criou nosso atual programa de treinamento anti-magia. Ela está acompanhada por seu discípulo estrela, Rudeus Greira. Ambos alcançaram o nível de rei em sua arte. Sons de surpresa e admiração tomaram a multidão. Um pouco tardiamente, percebi o que estava acontecendo. Roxy tinha sido uma figura proeminente em Shirone por algum tempo, como uma maga empregada diretamente pela família real. Alguns dos soldados mais velhos devem tê-la reconhecido por isso.
Dito isso, eu não estava muito satisfeito com a maneira como Zanoba a chamou de Roxy Migurdia. Ela era Roxy Emigreira hoje em dia, muito obrigado. Certo, ele provavelmente só usaria o nome que reconhecessem, mas mesmo assim. Tropas, tenho certeza que vocês já ouviram dizer que um mago de nível santo vale mais que 1000 homens em batalha. Agora, considerem o valor de um rei da magia. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido a história, mas na Guerra de Laplace de antigamente, um único mago de nível rei empurrou para trás um exército de 10.000. Zanoba fez uma pausa, saboreando o silêncio assustado de seu público. Eu nunca tinha ouvido falar desse conto e, francamente, soou como um monte de baboseira. O número 10.000 tinha que ser um exagero, né? Alguns dos soldados pareciam estar comprando a ideia, e notei um sinal de admiração na maneira como nos olhavam. Além destes dois poderosos magos, eu lhes ofereço também a minha força. Talvez alguns estejam familiarizados com a criança abençoada conhecida como Príncipe Arrancador de Cabeças? Eu sou ele, e vos guiarei desde a vanguarda. Os olhos dos soldados se iluminaram com as palavras criança abençoada e com a menção do apelido de Zanoba. Em minha primeira visita a Chirone, as pessoas haviam pronunciado as palavras Príncipe Arrancador de Cabeças com repulsa em suas vozes. No contexto de uma guerra, esse mesmo apelido soou quase tranquilizador. Prometo-lhes isto, e só isto, vocês terão a vitória. Zanoba fechou sua mão estendida em um punho, enquanto sua voz ecoava pela multidão. E seus soldados responderam em coro. Erguendo seus próprios punhos ao ar, rugiram sua aprovação em uníssono. Parecia justo dizer que o moral tinha melhorado um pouco. Eu teria que admitir que o homem tinha talento para fazer com que as pessoas se inflamassem. Por mais estranho que possa parecer, talvez Zanoba tivesse as características de um líder. Mas, bem, as tropas tinham um belo e sólido forte para se refugiarem e 2 magos poderosos para defendê-lo. Atacar para esmagar o inimigo poderia não dar muito certo, mas defender sua posição deveria ser simples. Seria possível entender por que Zanoba parecia tão confiante, e por que tantos soldados estavam olhando para Roxy enquanto aplaudiam. Olhando para todos aqueles punhos levantados, senti minha própria ansiedade diminuir um pouco. Obrigado, pessoal. Farei o que puder, tudo bem? Capítulo 6. Preparativos para a guerra. No dia seguinte, saí em um passeio com Zanoba. Nosso destino era uma planície aberta logo ao norte do Forte Caron, que também era o local mais provável para a batalha que se aproximava. A forma como Zanoba me convidou foi invadindo meu quarto logo pela manhã e anunciando, há um lugar em que gostaria de te levar. Como ele evidentemente queria que os detalhes de seus planos fossem uma surpresa, o acompanhei sem fazer perguntas, apenas para terminar aqui. Para ser justo, meu coração estava acelerado no momento, mas não de uma forma agradável. Esta área era território contestado. Não havia como saber quando poderíamos encontrar algum destacamento inimigo. Ei, tem certeza de que é uma boa ideia estarmos aqui? Por que tão nervoso, mestre Rudeus? Podemos encontrar o inimigo a qualquer momento, certo? Eles não estão assentados bem na nossa porta? Palavras estranhas, vindas de um guerreiro destemido que desafiou o próprio Deus Dragão. Podemos simplesmente aniquilar qualquer força que encontrarmos. Desculpe, você acabou de me chamar de guerreiro destemido? Acho que essa é literalmente a última coisa de que eu me chamaria. Talvez você tenha me confundido com minha adorável esposa, Eris? Embora, tenho a versão 2 da armadura mágica por baixo deste manto. Acho que ser emboscado por alguns sujeitos aleatórios não seria um grande problema. De qualquer forma, continuou Zanoba, duvido muito que tropeçaremos em seus batedores aqui, perto o suficiente para serem visíveis do Forte Caron. Tem certeza disso? Acho que teriam que chegar perto o suficiente para ver o forte, se quiserem conseguir alguma informação útil. Um argumento razoável, mas de acordo com Garrick, o inimigo já conhece nossos números exatos. 1 ou 2 homens podem estar monitorando nossos movimentos das sombras, mas certamente não um grupo inteiro de reconhecimento. Que seja, então, se você diz. Ainda assim, não posso dizer que estou muito feliz por saberem o quão pequena é a guarnição. Bom saber, Zanoba. Eu acho. Mas se importaria em dizer o que estamos fazendo aqui em primeiro lugar? Você vai se ajoelhar e confessar seu amor por mim? Haha. Gosto muito de você, mestre Rudeus, mas não posso dizer que tenho algum interesse romântico por homens. Mas entendo que tais gostos são bastante comuns entre os nobres de Assura, não são? Talvez, mas minha família parece não ter nada além de mulherengos. O clã Notus tinha uma história de produzir filhos que amavam mulheres extremamente peitudas, em particular. Embora eu suponha que não seja o mais raro dos fetiches em geral.
Bem, não me interpretem mal, eu era uma exceção a essa regra. Eu gostava de seios em todas as suas formas e tamanhos, assim como metade dos outros homens neste mundo. Bem, permita-me explicar. Acreditamos que esta área é onde as forças inimigas se posicionarão quando lançarem seu ataque com força total. Ah, é? Examinei nossos arredores novamente. Não demorou muito, porque não havia muito para ver. Um campo ondulado se estendia diante de nós, pontilhado por trechos de capim selvagem alto e pedregulhos de tamanho considerável. Havia depressões e colinas no terreno, mas, no geral, descia conforme se afastava do Forte Caron. De nossa posição atual, tínhamos que olhar para o forte de uma posição inferior. Além disso, o rio próximo corria do sul para o norte, então teria que lutar contra a corrente para progredir na água. Realmente colocaram aquele forte no local perfeito. Como sabemos que vão se posicionar aqui? Porque esta área é perto o suficiente para que as saraivadas dos arqueiros cheguem até nós. O forte parecia muito distante, mas eu tinha que acreditar nas palavras de Zanoba. Parecia que aqueles arqueiros tinham um alcance impressionante. Claro, nossos caras estariam atirando neles das muralhas do forte, então ainda teríamos a vantagem de lá, não importa o que. O ideal seria alterar o terreno aqui para tornar impossível que organizem suas tropas da devida forma. Ah, certo. Agora eu entendi. Se tornasse difícil atravessar este trecho, o inimigo seria forçado a posicionar suas forças um pouco mais longe do forte. Isso os deixaria em um local ruim, onde nossos arqueiros ainda poderiam acertá-los, mas seus arqueiros não poderiam atirar de volta. Se eu pudesse dificultar o avanço deles por esta área, seria muito mais fácil acertá-los de cima à medida que avançassem. Em suma, era um movimento preventivo inteligente. Pois bem, mestre Rudeus, faça isso, por favor. Claro. Que tipo de terreno posso lhe oferecer hoje? Uma montanha seria adorável. Ou talvez um vale. Beleza, um vale saindo. No final, passei a maior parte do dia naquele campo, remodelando completamente o seu terreno. Comecei abrindo uma série de trincheiras escancaradas no solo, cada uma com cerca de 10 metros de profundidade, 5 metros de comprimento e 20 metros de largura. Em seguida, cobri algumas delas com uma fina tampa de terra, transformando-as em simples armadilhas de queda. As trincheiras eram muito grandes para serem facilmente preenchidas, e as coloquei bem próximas umas das outras. Se o inimigo estava planejando nos atingir com catapultas ou algo assim, teriam bastante trabalho empurrando-as para dentro do alcance. Ah, e as paredes eram muito íngremes para escalar, naturalmente. Teriam pouca esperança de escalar dentro delas para usar como posições defensivas ou algo assim. Enquanto fazia isso, levantei uma parede de pedra, cercando os rios naturais que já cercavam o Forte Caron e criei um fosso extra do lado de fora para proteção em camadas. Isso tornaria difícil para o inimigo ver o que estávamos fazendo de longe. Mesmo que conseguissem passar por minhas armadilhas, teriam um pouco mais de dificuldade para chegar ao forte. Ufa! Certo, acho que melhorou. Meus agradecimentos, mestre Rudeus. Seu trabalho está excelente como sempre. Demorou um dia inteiro de trabalho para concluir tudo, mas fui muito meticuloso. Com certeza não seria fácil para ninguém marchar com um exército por este campo. Talvez possamos relaxar um pouco agora, hein? Oh, eu não diria isso, disse Zanoba calmamente. Imagino que você poderia destruir nosso forte do outro lado dessas armadilhas, não é? Verdade. Eu podia ver o forte. Isso significava que estava bem dentro do meu alcance efetivo. Então, disse ele, parece prudente presumir que outros magos também poderiam nos atacar dessa distância. É verdade. Realmente não sabia que tipo de alcance um mago comum teria para seus feitiços, mas qualquer mago de nível mais alto com certeza poderia lidar com isso. Era possível que o Deus Homem tivesse arranjado para enviar algum mago de nível rei ou santo em nossa direção. Como alternativa, nosso oponente pode colocar seus magos para trabalhar preenchendo suas armadilhas, apontou Zanoba. A maior parte do meu trabalho consistiu na construção dessas trincheiras. Para um monte de buracos no chão, eram obstáculos bem eficazes. Apesar de não serem nada além de um monte de buracos no chão. Poderiam ser ultrapassadas quase instantaneamente se o outro exército tivesse um mago da terra em suas fileiras. Em qualquer cenário, continuou Zanoba, acredito que a primeira fase da batalha exigirá que você e a senhorita Roxy contra-ataquem ou interrompam os feitiços do inimigo. Ah! Sim, isso faz sentido. Tínhamos 2 magos excelentes do nosso lado, não é? Se o inimigo tentasse atrapalhar meus esforços de modificação da paisagem, poderíamos apenas contra-atacar seus feitiços de longe.
Espero elaborar mais em uma data posterior, disse Zanoba, mas, essencialmente, as armadilhas que você colocou hoje fazem parte de nosso plano. Quando o inimigo visse minhas armadilhas, colocariam suas forças do outro lado e tentariam encontrar uma maneira de avançar. Basicamente, poderiam usar magos para alterar o terreno ou tentar avançar com uma enorme onda humana. No primeiro caso, eu anularia seus feitiços. No último, nossos arqueiros os acertariam do forte. Parecia uma estratégia sólida. Eu ao menos não poderia imaginar que o inimigo nos dominaria facilmente. Estava começando a me sentir quase confiante sobre nossas chances. Os próximos 3 dias passaram sem intercorrências. A armadura mágica versão 1 foi entregue no forte, e reservei um tempo para montá-la. Ela foi fundamentalmente projetada para combate de curto alcance, então eu provavelmente não a equiparia a menos que o inimigo chegasse às paredes do forte. Não queria queimar toda a minha mana usando ela, já que poderia ter que lutar contra um dos 7 grandes poderes logo depois disso. Após tudo isso, passei a maior parte do tempo reforçando o forte sob a direção de Zanoba. Isso envolvia principalmente vedar buracos e fortalecer as paredes. Nenhum desses trabalhos exigia muita mana, então fiquei feliz em ajudar. Enquanto eu consertava as coisas, Roxy deu aulas de magia para as tropas, tanto para os magos de combate quanto para os soldados rasos comuns. Mesmo que apenas conseguissem aprender 1 ou 2 feitiços básicos, isso poderia salvar suas vidas em um piscar de olhos. Talvez por causa de sua reputação como esmaga da corte, Roxy parecia ser bastante popular com a guarnição em geral. As tropas a trataram com óbvio respeito. Por outro lado, senti que as pessoas estavam começando a me evitar. Não como se fossem hostis ou algo assim, estavam mais para intimidados. Acho que ficaram um pouco assustados com a maneira como transformei o terreno por completo em um único dia. Toda vez que eu passeava pelo forte, os soldados saíam do meu caminho como coelhos assustados. Quando eu fazia uma pergunta a alguém, respondiam educadamente, mas era muito raro alguém falar comigo primeiro. Era meio deprimente, para ser honesto. Especialmente porque Zanoba e Roxy já pareciam ter conquistado a confiança de todos. Talvez só tivessem melhores habilidades sociais do que eu? Sempre havia a opção de uma abordagem falante e agressiva, mas eu não tinha certeza se isso ajudaria desta vez. Bem, não vim aqui para fazer amigos nem nada, então não era o fim do mundo. Apenas meio deprimente. De qualquer forma, o lugar não era tão ruim. As pessoas não eram muito amigáveis, mas a comida era deliciosa. Na verdade, isso era um efeito colateral dos laços estreitos de Pax com o reino do Rei Dragão. Embora não tivessem enviado um exército como reforços, forneceram apoio material para o esforço de guerra de Shirone. Na maior parte, chegou na forma de comida. O arroz Sanakia era o alimento básico da dieta do reino do Rei Dragão. Também poderia encontrá-lo em Shirone, mas neste forte era o principal componente de nossas refeições. Seu sabor era um pouco diferente do arroz Aisha que estávamos desenvolvendo em Sharia. Para ser franco, não era tão bom. Afinal, Aisha estava fazendo experimentos para melhorar nossa variedade caseira de acordo com o meu gosto. Ainda assim, arroz era arroz e eu comia todos os dias. Fiquei meio tentado a me alistar como soldado de Shirone, se era assim que os alimentavam. Pena que isso significaria ter Pax como chefe. De qualquer forma, no 4º dia, recebemos notícias de nossos batedores avançados de que o exército inimigo estava se mobilizando em seu próprio forte. O inimigo viria atrás de nós em breve. O forte deles ficava a cerca de 5 dias de marcha do nosso. Não tinha certeza da rapidez com que nossos batedores poderiam fazer essa jornada, mas suspeitava que também não haviam voltado em um único dia. Então tínhamos no máximo 3 dias. Talvez 2. O forte lançou-se em um frenesi de atividades. Zanoba e Garrick rapidamente reorganizaram as tropas, enquanto Roxy começou a escrever um círculo mágico nas muralhas do forte. Os soldados estavam afiando suas armas, cuidando de suas armaduras e verificando 2 vezes o número exato de flechas. Alguns estavam até escrevendo testamentos de última hora. Estranhamente, encontrei-me sem muito o que fazer. Com certeza parecia que deveria estar fazendo algo, mas já havia terminado minhas tarefas nos dias anteriores. Por falta de ideias melhores, acabei ajudando Roxy com seu trabalho. Ela explicou que estávamos fazendo o círculo mágico para o feitiço de nível santo conhecido como ignição. Roxy nunca conseguiu masterizar esse feitiço. Ela não era boa com magia de fogo e não poderia controlá-la efetivamente. Havia, no entanto, memorizado o desenho de seu círculo mágico. Em vez de usar essa coisa ela mesma, planejou que um grupo de magos de combate da guarnição o fizesse, bombeando toda a sua mana nisso. Roxy se ateve à sua especialidade, feitiços de água de nível santo. De modo geral, a magia de fogo não era muito útil quando se lutava contra monstros.
Os feitiços eram poderosos, mas em um labirinto, corria-se o risco de sufocar, e disparar chamas para todos os lados era perigoso para as pessoas ao seu redor. A maioria dos aventureiros se prendia a outros elementos. Quando estava lutando contra outras pessoas, no entanto, era extremamente eficaz. Seres humanos normais tendiam a não sobreviver a uma bola de fogo no rosto. Durante a batalha, eu estaria ao lado de Roxy nas muralhas, lançando feitiços contra o inimigo. Tínhamos um plano detalhado para o combate, e meu trabalho era bastante simples na maior parte do tempo. Havia uma coisa que me preocupava, no entanto. Eu era realmente capaz de fazer isso? Matar pessoas nunca foi algo fácil para mim. Ao longo da minha nova vida neste mundo, foi algo que sempre hesitei em fazer. Não que tivesse uma postura moral baseada em princípios contra a violência. Eu já tinha muito sangue nas mãos. Se sentisse uma pontada de culpa quando dissesse aos meus filhos que matar é errado, bem, poderia viver com isso. A única coisa que incomodava minha consciência às vezes era o fato de eu ter dito a Ruigerd para não matar ninguém, muitos anos atrás. Até agora, porém, o alto-ministro Darius de Assura foi a única pessoa que assassinei deliberadamente a sangue frio. E, bem, acho que também poderia adicionar Albert a essa lista. Não fui eu quem acabou com ele, mas tive um papel importante em sua morte. Aquela experiência me deixou nauseado, mas sabia que os dois tinham que morrer. Desta vez, no entanto, estaria matando pessoas que basicamente não fizeram nada de errado. Não havia nenhuma razão clara para que eu precisasse matar qualquer um deles. Estava fazendo isso pelo bem de Zanoba, com certeza. No entanto, essa era uma escolha que eu estava fazendo, não algo a que fui forçado. Lançar feitiços à distância sobre uma multidão de soldados que estavam apenas cumprindo ordens foi uma escolha minha. Isso não seria como foi com Albert. Eu nem mesmo veria seus rostos. Poderia fazer isso? Sim, eu poderia. Ia fazer isso? Sim, iria. Mas quando tudo acabasse, eu não tinha certeza de como poderia reagir. Eu duvidava que pudesse me impedir de vomitar na hora. Estaria em condições de lutar contra o Deus da Morte, se ele viesse atrás de nós? Qual é o problema, Rude? Rox estava olhando para mim com curiosidade. Havia uma pequena mancha de tinta em sua bochecha. Ela parecia estranhamente indiferente sobre todo esse negócio em comparação comigo. Ela passou a maior parte de sua vida como uma aventureira, então era provável que esta também seria sua primeira experiência com a guerra. Pensando nisso, eu não tinha certeza se ela havia matado alguém antes. Não conseguia me lembrar de ter discutido isso com ela. Bem, Roxy, eu estava pensando. Isso não era uma coisa fácil de perguntar. Como deveria expressar isso? Ei, você já matou alguém? Parecia o tipo de pergunta que faria você ser denunciado à polícia no Japão. Ah, entendo. Deus, o que eu vou fazer com você? Bem, há um quarto no forte que parece estar desocupado, então vamos para lá. Homens tendem a extravasar suas paixões vigorosamente na véspera da batalha, pelo que entendi. Eu gostaria de ser capaz de me levantar amanhã, mas prefiro que você se volte comigo em vez de... Espera, não. Desculpa, não era isso que eu ia perguntar. Ah. Sério? Qual é? Sexo não é literalmente a única coisa em que eu penso. Mas, sou só eu, ou Roxy parece um pouco desapontada. Quero dizer, se ela estiver disposta a isso, eu ficaria feliz em fazer. Não. Prioridades, por favor. Faça a maldita pergunta já. Roxy, você já matou alguém antes? Sim, já. Sua resposta foi instantânea. Isso me assustou, para ser franco. Roxy tinha matado alguém? Minha Roxy? A mulher que já tinha feito amizade com metade do forte? Não há nada em comum nisso, continuou ela. Fui uma aventureira por muitos anos, lembra? Como isso aconteceu? Vejamos. Acho que a primeira vez foi nos meus primeiros anos como aventureira no continente demônio. Alguém pensou que eu era uma criança e tentou tirar vantagem de mim. Nós brigamos e a coisa acabou ficando violenta. Talvez ela os tivesse atingido com um feitiço mais forte do que pretendia? Teve mais? Algumas vezes, sim, enquanto viajava sozinha. Tive que lutar contra sequestradores algumas vezes naquela época, na verdade. Dado meu tamanho, suponho que me consideravam um alvo fácil. Logo os desiludi dessa ideia. Sim. Nada disso era realmente tão surpreendente. Vivíamos em um mundo violento. Algumas pessoas não tinham a opção de manter as mãos limpas. Você parece muito calma sobre esta situação, mas nunca esteve em uma guerra antes, certo?
Isso mesmo. No entanto, cheguei muito perto da morte em várias ocasiões, disse Roxy com firmeza. Devemos estar a uma distância segura do inimigo desta vez e temos a opção de fugir se a batalha se voltar contra nós. Não estou muito preocupada. Espera, você quer fugir se começarmos a perder? Se as coisas parecem sem esperança, com certeza. Se for preciso, te levo para longe daqui. O motivo pelo qual eu vim foi para te proteger, lembra? Com o pincel ainda na mão, Roxy flexionou o braço para mim como um fisiculturista. Seu antebraço parecia mais mole do que robusto, mas o gesto foi estranhamente reconfortante. Rude, você tem medo de matar pessoas? Sim. Isso me assusta. Por quê? Sinceramente, não sei. Roxy assentiu pensativa e enxugou o suor da testa com a manga. Tinta borrou a sua testa. Talvez ela tenha pingado um pouco no hobby quando fez aquela pose boba. Bem, você sempre foi um pouco tímido, suponho. Ainda me lembro de como ficou apavorado ao montar um cavalo pela primeira vez. Sim. 15 anos atrás, eu tinha medo até de sair de casa, não tinha? Cara, isso realmente desperta memórias. O que há no seu medo que você não entende? Tente descrever para mim em detalhes, por favor. Parece que estou lidando com a instrutora Roxy agora. Faz tempo que não a vejo. Quando tento matar alguém, meio que, me paro no último momento. Entendo. E o que acha que pode causar isso? Bom, se eu soubesse o motivo, não estaríamos tendo essa conversa. Mas acho que não devo desistir só porque nada vem à mente imediatamente. Pense, Deus. Quando você começou a ter problemas para matar pessoas e por quê? Quando viajei pelo continente demônio quando criança, comecei a modificar conscientemente a minha magia para torná-la menos letal, falei lentamente. Estava tentando muito não matar ninguém por acidente. Agora estava começando a lembrar. Originalmente, reduzi o poder do meu canhão de pedra para ajudar Ares a ganhar mais experiência de combate contra os monstros que encontramos. Mas depois comecei a mexer ainda mais com meus feitiços, tentando torná-los não letais contra humanos. O fim da linha, nosso grupo com Ruigerd, tinha uma política rígida quando se tratava de assassinato. Meu grupo naquela época tinha essa regra de não matar pessoas. E eu era o líder, então senti que tinha que dar um bom exemplo. Mantive isso por tanto tempo que acho que simplesmente se tornou uma segunda natureza para mim. Basicamente, criei meu medo de matar. Quando se é estritamente proibido de fazer algo quando criança, o próprio pensamento pode se tornar assustador. Frequentemente, carregará esse trauma até a idade adulta. Os detalhes eram um pouco diferentes no meu caso, mas o princípio era o mesmo. Entendo, disse Roxy, afastando a franja dos olhos em um gesto que deixou uma mancha de tinta no nariz. E como você se sente sobre esse hábito agora, Rude? Quer perder essa tendência de se conter? Não. Essa ideia me assusta ainda mais. Neste mundo eu era uma pessoa com um poder incrível. Poder suficiente para matar a maioria das pessoas com apenas um movimento dos dedos. Eu era capaz de matar todos que me incomodavam ou me aborreciam, e então matar qualquer um que tentasse me punir por isso. Sem esse reflexo, poderia facilmente me transformar naquele assassino insensível e perverso do futuro que me visitou. Esse não era o tipo de pessoa que eu queria ser. Apenas, não era. Então acho que você não tem problema, disse Roxy com um sorriso. Não? Sério? Mas sinto que isso vai continuar me causando grandes dores de cabeça. Bem, eu poderia argumentar que você não é responsável pelas mortes que causar nesta batalha, já que você está apenas agindo sob as ordens do príncipe Zanoba, mas tenho a sensação de que isso só iria aborrecê-lo. No contexto de uma guerra, os soldados eram sancionados para cometer assassinato por seu país. Toda a responsabilidade era de seu exército e da nação que o controlava. Nesse sentido, o assassinato que cometesse neste campo de batalha não contaria realmente como assassinato. Pac seria o responsável pelas minhas ações. Claro, isso não passava de uma desculpa conveniente. Se não conseguir lançar nenhum feitiço quando o inimigo chegar, eu lutarei em seu lugar. Você pode ficar parado e me carregar para um local seguro se eu ficar sem mana. Pelo menos parece um plano melhor do que você me carregar. Exatamente. Com um grande sorriso, Roxy pegou um novo pote de tinta, e fez uma careta quando viu uma mancha de líquido preto molhado em sua manga. Rude? Tem tinta no meu rosto? Ah, sim. Acho que sua testa pode começar a lançar feitiços a qualquer momento. Roxy tirou um lenço do hobby e esfregou vigorosamente no rosto. Felizmente, não soltou nenhuma bola de fogo, embora sua pele estivesse bastante vermelha. Eca! Tem mais?
sua bochecha, sua testa e a ponta do seu nariz. Limpe para mim. Se eu for vista assim, minhas perspectivas de casamento serão arruinadas. Sabe, eu poderia jurar que você já era casada. Peguei o lenço de Roxy e umedeci com magia de água. Ela fechou os olhos e se inclinou para perto. Limpei sua testa, depois limpei seu nariz e a beijei na bochecha. Roxy prendeu a respiração. Ela abriu os olhos em algum momento e estava olhando nos meus. Seu rosto ainda estava em um tom vívido de vermelho. Vou terminar este círculo mágico em breve, tudo bem? Gaguejou. Nós podemos, continuar isso mais tarde. Me parece boa ideia. Bem, agora tenho algo pelo que esperar. Depois disso, fiquei sentado esperando Roxy terminar seu trabalho igual um cachorro impaciente para passear. Em seguida, fomos para um quarto privado para libertar um pouco de nossa paixão. Eu ainda não tinha certeza se seria útil nesta guerra. Mas tinha Roxy comigo, então sabia que ficaria bem de qualquer maneira. No dia seguinte, recebemos a notícia de que o exército inimigo se aproximava. Os soldados correram para suas posições, seus rostos tensos, e eu corri para meu lugar nas muralhas. Roxy e eu tínhamos um trabalho simples, lançar feitiços no inimigo de cima, sob o comando do capitão do esquadrão de magos de combate. Até que o exército chegasse ao alcance, estaríamos basicamente girando nossos polegares. Eu tinha a armadura mágica versão 2 por baixo do meu hobby. A versão 1 estava encostada em uma parede nos fundos do forte, caso eu precisasse. Poderia alcançá-la rapidamente pulando ali de cima. Até este ponto, parecia que o Deus Homem não havia feito um único movimento contra nós. Seu primeiro ataque viria logo após esta batalha? Talvez durante ela, bem quando as coisas ficassem caóticas. Pode muito bem haver um discípulo naquele exército, ou mesmo espreitando em algum lugar deste forte. E Pax ou Randolph podem nos atingir por trás a qualquer momento. Enquanto lutava para controlar uma crescente sensação de ansiedade, notei algo se movendo com um canto do olho. Era um grupo de soldados blindados. Estavam cruzando o rio para trás do Forte Caron, na direção oposta ao inimigo, e indo para a floresta. Parecia haver talvez uma centena deles. Não estavam desertando. Capitão? Você sabe o que está acontecendo lá? Sim, senhor. Respondeu o capitão do esquadrão de magos, um homem chamado Billy. Ele seguiu meu olhar e acenou com a cabeça ao ver os soldados. Aquela é a unidade que o príncipe Zanoba montou outro dia. Derrotarão todas as unidades que tentarem escapar pela floresta e procurarão uma oportunidade para lançar um ataque surpresa contra a força inimiga principal. O príncipe espera cortar a cadeia de comando deles pela cabeça. O quê? Desculpa, o quê? Não ouvi uma palavra sobre nada disso. Sim, senhor. O príncipe expressou alguma preocupação de que o forte ficaria muito mal defendido se você o acompanhasse. Tá, mas ele poderia ter me contado sobre esse plano. Insisti. Ele acreditava que você insistiria em ir com ele, levando a senhorita Roxy a insistir em ir com você, disse ele, a título de explicação. Olha, eu entendi que Zanoba estava tentando ser atencioso, à sua maneira. E era difícil argumentar com sua lógica. Se tivesse me contado sobre esse plano maluco de sair com uma pequena força, eu provavelmente teria decidido que tinha que ser uma armadilha do Deus Homem. Se eu tivesse insistido em ir, Roxy provavelmente também teria. Poderia usar a magia de forma eficaz de qualquer lugar no campo de batalha, mas seria difícil para nós lançar os feitiços certos na hora certa se estivéssemos caminhando por uma floresta. Eu entendi o raciocínio dele, tá? Realmente entendi. Mas qual era o sentido de tudo isso se aquele idiota fosse morto? Ele ao menos se lembrava do que eu estava fazendo aqui? Vim até aqui para lutar na guerra de outra pessoa porque queria proteger Zanoba. Ele poderia pelo menos ter dito algo para mim antes, certo? Deus, e se o atingirmos com algum feitiço acidentalmente? E se o inimigo descobrisse que nosso comandante estava vagando pela floresta com apenas 100 soldados? Talvez ainda houvesse tempo para eu pular lá. Mas não. Antes que eu pudesse agir de uma forma ou de outra, um súbito murmúrio percorreu as muralhas e o sino de alarme do forte começou a tocar um aviso. Todos estavam com os olhos fixos no mesmo ponto, uma nuvem de poeira ao norte, obscurecendo o horizonte. O inimigo havia chegado. Capítulo 7. A batalha. Certo, então. Zanoba tinha arrumado para Deus sabe onde. Ele queria encontrar e matar o comandante do inimigo, o que não fazia nenhum sentido para mim. Nem um pingo de bom senso. Mas eu não poderia deixar meu posto neste momento.
Não gostei da ideia de lançar feitiços em um campo de batalha onde Zanoba poderia estar escondido em qualquer lugar, mas pelo menos, julgando por como as coisas soavam, ele tinha discutido seu plano com o comandante e os capitães. Teria que confiar que ele não seria descuidado o suficiente para cair na nossa linha de fogo. Ele tinha pensado bem nisso, certo? Certo. Digo, ele levou uma centena de tropas. Devem ter planejado esta operação como parte da estratégia geral da batalha. A melhor coisa que eu poderia fazer pelo homem neste momento seria desempenhar bem o meu próprio papel. Acalme-se, Deus. Zanoba não é um idiota. Ele está fazendo isso por uma razão. Apenas se concentre em fazer o seu trabalho e vai ficar tudo bem. Tudo bem. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada no inimigo. No tempo que levou para eu limpar minha cabeça, o exército adversário marchou para dentro do campo de visão e se colocou em formação para além do meu campo de armadilhas. Mal estavam longe o suficiente para que nossos arqueiros ainda não conseguissem alcançá-los. Naturalmente, também não poderiam nos acertar com os deles. A batalha não começaria de verdade até que a maioria deles tivesse chegado na zona que enchi de armadilhas. Sim, com certeza são muitos. Parecem ser apenas cerca de 3.000. Há mais um monte de espera nas fileiras de trás. Os soldados nas muralhas estavam ocupados adivinhando o tamanho exato da força à nossa frente. Vocês não deveriam contar o número de bandeiras inimigas ou algo assim. Precisamos de um contra-feitiço. Assustado pela urgência na voz de Roxy, olhei para o outro lado do campo de batalha. Algo como um tornado estava tomando forma perto do meio da formação do inimigo. Vão encher todas as armadilhas de uma só vez com magia de terra. Ah, certo. Aquele é o feitiço de nível santo, tempestade de areia, não é? Com certeza não perderam tempo indo em direção às minhas armadilhas. Provavelmente tinham descoberto sobre elas com antecedência, combatedores ou espiões, e elaboraram um plano para neutralizá-las com um único feitiço massivo. Desnecessário dizer, nós também tínhamos previsto essa possibilidade. Tudo bem. Vou contra-atacar com uma tempestade violenta. Com essas palavras, estendi as duas mãos em direção ao redemoinho de poeira e terra em constante crescimento. Escolhi responder com um feitiço de vento de nível santo. Apesar da sua classificação, seus efeitos não eram particularmente extravagantes, mas eram muito poderosos. Uma série de feitiços de nível santo, tais como Cumulonimbus e Tempestade de Areia, eram magias combinadas que utilizavam o vento junto de algum outro elemento. A tempestade violenta, por outro lado, era apenas a mais pura rajada de vento. Embora custasse a mesma quantidade de mana que algo como a Tempestade de Areia, todo esse poder era dedicado a um único propósito. Na prática, isso significava que era capaz de apagar totalmente os fenômenos mais complexos criados pelos feitiços de água ou terra. Era também devastadoramente eficaz contra monstros voadores de todos os tipos, só para lembrar. Mas outros feitiços eram melhores escolhas se seus inimigos estivessem no chão. O vento perderia parte de sua força a uma distância maior, pois empurrava árvores e outros obstáculos. Havia uma teoria de que a magia de vento puro havia sido desenvolvida como uma forma de contrapor-se a outros feitiços elementais, assim como esta funcionária no campo de batalha. Ainda assim, era apenas uma teoria, e eu não tinha certeza se acreditava nisso. Embora a tempestade violenta pudesse perder algum poder enquanto avançava, era forte o suficiente para arrancar árvores maciças pelas raízes se usasse mana suficiente. E, bem, essa diminuição no poder só acontecia quando se movia pelo solo. No ar, não era um problema. Este feitiço poderia ter sido facilmente projetado para derrubar dragões voadores. Eu tinha a sensação de que os próprios dragões usavam um pouco de magia de vento. Digo, de que outra forma manteriam aqueles corpos maciços no ar, hein? Além do que, alguns afirmavam que o uso excessivo de feitiços como este poderia deixar o usuário careca. A teoria era que todas aquelas rajadas de vento afiadas começariam eventualmente a arrancar os pelos pelas raízes. Parecia plausível, dado que o diretor da nossa universidade era um mago de vento de nível rei. Tá. Agora estou bem e calmo. Bem e calmo. Quando terminei de divagar a respeito dessas trivialidades em minha mente, meu ritmo cardíaco havia voltado ao normal e meu feitiço havia destruído o redemoinho de poeira inimigo. Os soldados ao nosso redor irromperam em uma torcida espontânea. No entanto, eu não havia causado nenhum dano significativo ao exército em si. Ainda estavam bem longe de nós, mas seria de se esperar que uma explosão forte o suficiente para quebrar um feitiço de nível santo também teria algum efeito no solo. Foi porque apontei direto para o tornado. Ou talvez a mana de nossos feitiços tenha interagido de alguma forma. Bem, tanto faz, não importava mesmo. Agora podemos nos concentrar em
Rude, estão tentando de novo. Sério? Isso parecia meio inútil. Eu poderia contra-atacar o feitiço de novo, né? Ah, espera, eles não sabem sobre a minha capacidade de mana. A maior parte dos magos ficaria sem energia em pouco tempo se continuasse lançando magias de nível santo. E como o inimigo nos superava em 10-1 em números, provavelmente também tinham 10 vezes mais magos. Provavelmente pensaram que poderiam ficar sentados ali atirando exatamente o mesmo feitiço de um círculo mágico até que ficássemos sem nada. Isso não significaria que não tem nenhum discípulo do Deus Homem lá? Qualquer um que trabalhasse para ele saberia sobre mim. Certamente não deixariam os magos desperdiçarem seu tempo e mana desta maneira, certo? Não, eu não podia tirar conclusões precipitadas. O Deus Homem poderia estar dando conselhos, mas isso não significava que seu comandante estivesse sempre ouvindo. Por enquanto, vou continuar contra-atacando os feitiços até que desistam. Parece um bom plano? Sim, é claro. Você, está bem de mana? Vou ficar bem. O capitão pareceu um pouco abalado neste momento. Ou talvez aterrorizado. Bem, minha capacidade de mana era provavelmente a coisa mais confiável a meu respeito. Se essas pessoas quisessem me fazer disparar 10 feitiços de nível santo, poderia lidar com isso sem qualquer problema. No final, os magos inimigos lançaram seu feitiço Tempestade de Areia mais 5 vezes, mas contra-ataquei cada um deles exatamente da mesma maneira. Era uma pena que não pudesse usar ou atrapalhar magia para poupar alguma mana. De uma distância tão grande, não seria uma boa opção. Após a sexta tentativa fracassada, as forças inimigas pareceram fazer uma pausa em seus ataques. Podiam ter ficado sem magos capazes de usar a magia de nível santo. Também era possível que o círculo mágico tivesse se desvanecido, ou que tivessem percebido que não estavam chegando a qualquer lugar com essa estratégia. Você acha que eles vão tentar uma investida? Perguntei, olhando para o capitão do esquadrão de magos. Difícil dizer, respondeu, franzindo o senho para as linhas inimigas distantes. Não pensei que, se eu fosse o comandante deles, arriscaria enviar todas aquelas tropas para um campo cheio de armadilhas. A melhor opção seria se retirar, certo? Se perceber desde cedo que julgou mal seu inimigo, por que não se retirar para coletar mais informações? Me parecia ser a jogada mais inteligente. Parece que vão optar por isso. Mais uma vez voltou a surgir movimento nas linhas inimigas. Estavam se movimentando lentamente para frente, quase como se estivessem arrastando algo pesado por trás deles. Bem, acho que era esperado. Os comandantes daquele exército provavelmente tinham avaliado todo tipo de opções táticas e planos de contingência antes de aparecerem à nossa porta. Haviam gasto alimentos e recursos valiosos para chegar tão longe, e também tinham o moral de suas tropas a considerar. Provavelmente não poderiam recuar após uma troca fracassada de feitiços. Digo, pelo que eles sabiam, neste ponto nossos magos também poderiam estar esgotados. Talvez esperassem que isso lhes permitisse atravessar a zona de armadilhas sem sofrer muitas baixas. Arqueiros, prontos. A um mero comando de seu capitão, nossa linha de arqueiros deu um passo à frente. Encaixaram suas flechas e puxaram seus arcos para trás, visando as linhas de soldados escolhendo seu caminho através da zona de armadilhas. Fogo! A primeira saraivada de flechas correu pelo ar. Foi uma barragem modesta, tínhamos apenas cerca de 50 arqueiros na murada, e havia pelo menos alguns milhares de soldados inimigos correndo em nossa direção. Qualquer efeito seria obviamente mínimo. O comandante inimigo parecia ter chegado à mesma conclusão. Alguns momentos depois, ouvimos o som de trombetas vindas de baixo, e o inimigo passou a avançar muito mais rápido. Vi soldados caindo em armadilhas aqui e ali. Outros, no entanto, estavam colocando pontes toscas através das trincheiras, e ainda mais se aproximavam delas em segurança. Estavam fazendo um progresso constante. Pelo aspecto das coisas, tinham interpretado nossa saraivada de flechas como um sinal de que não tínhamos nenhum mago ainda capaz de lançar feitiços ofensivos. O que foi um erro de cálculo, é claro. Magos de combate, prontos. Os soldados magos prepararam seus cajados em resposta ao comando de seu capitão. Havia 20 no pelotão. 8 deles deram um passo à frente, até a borda da muralha. Outros 8 ficaram por trás deles. Os 4 últimos se posicionaram em frente ao círculo mágico de Roxy. Não fiquem nervosos. Esperem até que os tenhamos puxado mais para dentro. Os magos apertaram os punhos em torno de seus cajados. Roxy seguiu o exemplo, fechando os olhos para se concentrar. Não querendo ser deixado de fora, fechei minhas mãos em punhos e olhei atentamente para o inimigo. A maioria de suas tropas estava agora dentro da zona de armadilhas. Encantamentos!
Agora! Por ordem do capitão, os 8 magos da linha de frente começaram o cântico para um feitiço de fogo em perfeita sincronia. Quando o encantamento chegou na metade do caminho, os 8 atrás deles também começaram a entoar. Bola de fogo! 8 bolas de fogo voaram dos cajados dos magos na frente. Fazendo um arco em direção ao campo de batalha, atingiram a linha inimiga bem no centro, deixando um punhado de corpos carbonizados por lá. A linha da frente recuou imediatamente e começou a entoar tudo de novo. Bola de fogo! Poucos momentos depois, a segunda linha de magos havia disparado sua própria rajada. Ao escalonar seus encantamentos, efetivamente cortaram o tempo entre seus ataques pela metade. As bolas de fogo continuaram a voar de forma constante. Mas quando a segunda rajada começou, recebeu, como resposta, uma enorme enxurrada de bolas de água do inimigo. Embora não conseguissem nos alcançar no topo do forte, estavam batendo nas bolas de fogo e reduzindo-as a vapor. Em outras palavras, um contra-ataque. Aparentemente, não haviam desperdiçado toda a mana de seus magos em nossas trocas anteriores. Bem, sim. Obviamente não fariam isso. Ali, senhorita Roxy. Está vendo aquela bandeira de escorpião na ala direita? Sim, estou vendo. Com um aceno de cabeça para o capitão do esquadrão de feiticeiros, Roxy se virou para olhar em minha direção. Aquela bandeira de escorpião estava bem ao redor de onde saía a barragem de bolas de água. Os magos inimigos estavam concentrados naquela área. Em outras palavras, se acabássemos com tudo naquela área, não teríamos mais nenhum contra-ataque para nos preocupar. Vamos começar, Rude. Ou você prefere só observar? Não. Eu estou com você. Então que seja. Com um sorrisinho, Roxy se afastou e começou seu encantamento. Eu respirei fundo, depois comecei a canalizar mana em minhas mãos. Um momento depois, matei muitas pessoas. Depois disso, a batalha se transformou em um abate unilateral. A eliminação da grande maioria de seus magos os tornou indefesos contra nossos feitiços. A maioria dos que morreram foram queimados até se converterem em cinzas pelo feitiço de fogo de nível santo desencadeado por nossos magos de combate. Mas então, quando o avanço deu lugar a uma derrota, os sobreviventes descobriram que era praticamente impossível recuar pelo campo de armadilhas atrás deles. Algumas unidades pareciam ter perdido seus comandantes, seus movimentos foram afetados pelo pânico e se desorganizaram. Então Roxy e eu os atingimos com mais magia de nível santo. Parecia que tínhamos pisado em um formigueiro. Os soldados corriam em todas as direções, aterrorizados e desorientados. Rajadas de ventos sopravam para armadilhas, e raios os fritavam onde estavam. Morreram às dezenas. Finalmente pude entender aquela famosa frase de "o castelo no céu". A partir desta distância, as pessoas pareciam exatamente como sobras de lixo deixado para trás. Ainda assim, nem todos entraram em pânico diante da morte. Alguns conseguiram ultrapassar a zona de armadilhas, escapando da área de efeito de nossos feitiços. Alguns eram magos que conseguiram se aproximar o suficiente para lançar feitiços contra nós. Combatemos quase todos os seus ataques, mas alguns ainda nos acertaram, e sofremos baixas. Alguns dos inimigos invasores eram arqueiros, que soltaram seus arcos e desembainharam suas espadas quando se aproximaram. Os demais eram soldados rasos. Juntos, criaram seu caminho até as muralhas do forte, onde uma força de 300 defensores bem apoiados os esperava. Enquanto isso, fizemos chover magia sobre eles, igual uma chuva de pedras. No final, apenas um punhado de pessoas sobreviveu. Alguns haviam perdido sua vontade de lutar, outros lutaram ferozmente. Alguns foram levados como cativos e outros mortos, mas não sei dizer por quê. Em comparação, eu poderia contar nossas perdas com meus dedos. Vencemos o inimigo de forma tão sólida que as palavras vitória histórica chegaram à mente. Quando tudo acabou, o comandante Babriti soltou um rugido que parecia sacudir o forte até suas fundações. Os magos e arqueiros nas muralhas lhe responderam da mesma forma, seus olhos brilhando de júbilo. Também gritei junto, embora não tivesse certeza se eu sentia o mesmo tipo de alegria que eles sentiam. Não parecia real que tivesse matado tantas pessoas, ou que tivéssemos vencido a batalha. Ainda assim, as pessoas ao meu redor mais do que compensaram minha falta de excitação. Soldados que me trataram com cautela e formalidade rígida, correram para me bater nas costas. Alguns atiraram seus braços em torno de meus ombros e outros me abraçaram. Uma delas era uma jovem arqueira. Ela olhou para mim e disse algo como: "Conseguimos! Você nos salvou!" "Muito obrigada", com lágrimas nos olhos. Naquele momento, finalmente, uma onda de orgulho e felicidade se abateu sobre mim. Por fim, Roxy se jogou em meus braços e me beijou nos lábios.
Esse não era o tipo de coisa que Roxy já fez em público, então deve ter ficado tão nervosa quanto os outros. Recebemos uma mistura de aplausos e gritos de boa índole dos soldados ao nos abraçarmos. Fiquei feliz naquele momento. Verdadeiramente feliz. Para ser claro, não foi apenas porque uma mulher encantadora se atirou sobre mim. Havia também alguma psicologia de grupo em ação. O puro delírio ao meu redor havia dominado completamente o meu cérebro. Não um sentimento ruim, sabe? Isso me impediu de pensar em todas as pessoas que acabará de assassinar com um estalar de dedos. No final das contas, tínhamos vencido a batalha praticamente sem vítimas. Isso era algo que valia a pena comemorar. Não há motivo para pensar muito sobre os detalhes feios, certo? Quando lembrasse desse dia, tudo o que eu tinha que pensar era, ei, até que não foi tão ruim para minha primeira vez. Acho que afinal não foi grande coisa. Talvez fosse assim que precisasse viver em um mundo como este. Não precisava continuar julgando tudo o que acontecia neste lugar pelos padrões morais que aprendi na minha primeira vida. Não precisava arrastar uma velha regra arbitrária para sempre igual uma bola concorrente. Poderia matar quando necessário, e me conter quando precisasse. Uma batalha não ia me transformar em um maníaco sanguinário. Eu tinha mais autocontrole do que isso. O príncipe Zanoba voltou. O grito de um mensageiro abaixo me assustou e deixei de divagar. Uma vez que a batalha havia começado de verdade, esqueci completamente de Zanoba e sua unidade. Desci correndo para o forte, tomando as escadas o mais rápido que pude. Mas congelei de espanto quando cheguei ao final. Uma multidão de soldados havia se formado em torno de um grupo de cerca de 10 pessoas que pareciam ter vindo de outro planeta. Seus corpos estavam cobertos de galhos e folhas, seus rostos manchados de sujeira e fuligem, e seus cabelos manchados de sangue e suor. Um deles, um homem imponente vestido com uma armadura volumosa, gritou alegremente à minha vista, "Saudações, mestre Rudeus!" Espera, quem deveria ser? Não, sério. Honestamente, não o reconheci no início. Seu cabelo estava encrostado com sangue seco, sua armadura coberta de cortes que não estavam lá naquela manhã, e seus óculos manchados onde havia tentado limpar algum tipo de líquido vermelho. Zanoba? Sim, definitivamente é o Zanoba. Parece com uma pessoa completamente diferente, mas só pode ser ele. Ah! Acho que eu deveria, censurá-lo por desaparecer sem qualquer aviso prévio. Mas que... Ao me aproximar de Zanoba, a multidão de soldados se separou na minha frente e perdi minha linha de raciocínio em meio a uma frase. Alguém estava de joelhos aos pés de Zanoba. Estava coberto de lama, mas também envolto em uma rede. Reconheci essa rede. Era o item mágico que eu havia dado a Zanoba antes de sairmos. Graças a seus esplêndidos esforços, nosso ataque surpresa funcionou perfeitamente. Veja, capturamos o comandante inimigo. Uhum! Uau! Olhei em volta e percebi que os soldados ao nosso redor estavam felizes pelo bando imundo de 10 pessoas. Não olhavam mais com cautela ou incerteza para Zanoba, seus olhos brilhavam de admiração. Espera! 10? Por que são tão poucos? Eu tinha visto uma centena de pessoas deixando o forte mais cedo. Onde estão os outros? Deitados no campo de batalha, respondeu Zanoba. Morreram corajosamente, cada um deles. Ah! Certo. Acho que é isso que acontece quando se ataca um exército tão grande com apenas uma centena de soldados. Embora, não estou certo de ter entendido. Não precisávamos desse ataque furtivo para vencer a batalha, certo? Ganharíamos de qualquer forma. Não posso ser o único percebendo isso. Estou esquecendo alguma coisa? E, então, este cara vale a perda de 90 soldados, certo? Inquestionavelmente. Ele é um membro da família real Bista. Com ele como nosso refém, deve ser simples negociar uma conclusão para esta guerra. Oh! Certo. Sim, agora entendi. Se ele é assim, tão valioso, acho que Zanoba fez a escolha certa. Acabar com o avanço inimigo não é o mesmo que vencer a guerra. Mas a incursão de Zanoba transformou nossa vitória tática em uma enorme vitória estratégica. Desse ângulo, talvez a vida de 90 soldados tenha sido um pequeno preço a se pagar. Espera, não. Por que eu estava caindo nessa linha de pensamento? Tínhamos acabado com aquele exército. Deviam ter perdido umas 1000 tropas, talvez até 2 ou 3. Se tivessem alguém com um cérebro funcional no comando, teriam parado de insistir na invasão. Ou talvez eu estivesse superestimando um pouco a nossa vitória. Talvez todas as tropas que vimos somassem apenas alguns milhares. E a maioria da força inimiga havia recuado.
Se realmente tivessem mais soldados esperando na retaguarda, talvez só tivéssemos acabado com algo como 500? Ah, que alegria ter sido bem-sucedido, disse Zanoba, sorrindo alegremente para mim. Eu dificilmente poderia ter pedido a você e a senhorita Roxy ficarem neste forte por tempo indeterminado, afinal. Tá, sim. Acho que agora entendi. O inimigo poderia não desistir após uma única batalha desastrosa. Quem sabia quão racional era o comandante deles, afinal? Podíamos ter feito o nariz sangrar hoje, mas eles ainda tinham a vantagem numérica. Se seu próximo ataque ocorresse quando Roxy e eu não estivéssemos por perto, o Forte Caron poderia muito bem cair. Sem contar que nós dois não tínhamos a opção de ficar em Chirone por anos. Capturando um príncipe inimigo e negociando algum tipo de trégua, poderíamos terminar a guerra em um golpe decisivo, antes que tudo isso se tornasse um problema. Mesmo assim, não poderíamos ter encontrado outra maneira? Talvez eu pudesse ter explodido um dos fortes deles em pedaços, ou algo assim. Não. Seria estúpido confiar um trabalho desses a um cara que passou os últimos dias chorando a respeito de matar pessoas. Devo dizer que tudo correu de acordo com o planejado. Você e a senhorita Roxy nos ofereceram uma diversão soberba com sua magia. E esta rede de arremesso encantada? Que ferramenta esplêndida! Desde o início eu esperava que isso permitisse capturar um comandante inimigo, mas funcionou melhor do que imaginei. Zanoba havia cortado as fileiras de inimigos à medida que o vento e chuva surgiam em fúria, aproveitando a confusão geral para capturar o líder. Os riscos tinham sido terríveis. Ele apostou a própria vida, mas saiu vencedor, transformou o caos que eu e Roxy criamos em uma oportunidade, foi até o limite e fez nossa vitória valer. Sabe, mestre Rudeus, já vi feitiços de nível santo de longe antes, mas são algo completamente diferente quando você vai direto para um deles. Ah, sim, imagino que sim. Um calafrio desagradável correu pela minha espinha. Como o Nimbus tinha uma área de efeito ampla. Era um feitiço projetado para eliminar indiscriminadamente um grande número de inimigos. O que pode significar? Anoba, vocês não foram atingidos por um raio nem nada assim, né? Zanoba colocou uma mão em seu queixo e pareceu considerar cuidadosamente a resposta. Depois de um momento, falou com uma expressão séria em seu rosto. Nenhuma guerra é ganha sem sacrifícios, mestre Rudeus. Nós os atingimos. Os relâmpagos de nossos feitiços como Nimbus tinham atingido nossos próprios aliados. Talvez tivéssemos derrubado alguns nas armadilhas com rajadas de vento. Eu poderia ter matado alguém que jantou ao meu lado na noite anterior. Roxy poderia ter matado alguém a quem havia ensinado um pouco de magia. É provável que eu nunca tivesse sequer falado com a maioria deles. Mas, no mínimo, sabia que algumas pessoas cujos rostos me eram familiares agora haviam desaparecido para sempre. E, é claro, continuou Zanoba, eu assumo toda a responsabilidade por cada soldado que perdemos neste dia, como o homem que os comandou em batalha. Você não tem nada de que se sentir culpado. Em teoria, isso fazia sentido. Só que, neste momento, a teoria não significava muito para mim. Você deve estar cansado depois de todo o seu trabalho, tenho certeza. Prometa-me que descansará pelo resto do dia. Zanoba me deu um tapinha suave no ombro, depois arrastou seu cativo para dentro do forte, emitindo comandos rápidos para os soldados ao seu redor enquanto entrava. Fiquei atordoado enquanto o via partir. Em algum momento, acabei completamente sem palavras. Ah, certo. Tenho que me preparar para aquele ataque do Deus da Morte. Não há tempo para ficar de pé feito um idiota. Não há tempo para descansar. Ainda não. Eu deveria só ficar perto da versão 1. Estarei pronto para ele, caso apareça. Naquela noite, foi lançada uma incursão no forte. Mas não era o Deus da Morte e eu não era o alvo. Era o inimigo, e vieram em uma tentativa de libertar nosso refém real. Não matei nenhum deles. Não eram suficientemente perigosos para isso. Em vez disso, deixei todos inconscientes e os entreguei à guarnição do forte. O que aconteceu a eles após isso? Nem ideia. Pelo menos fui com a contenção, em vez de assassiná-los casualmente. Isso era um bom sinal, né? Foi assim que me senti. Apesar das minhas emoções estarem uma bagunça, pude me controlar. Ainda continuava com esse reflexo contra matar. E ficaria tudo bem. Ou assim continuei dizendo a mim mesmo, ao longo de toda aquela noite. O Deus da Morte nunca apareceu. Não houve nenhum ataque furtivo. No dia seguinte, questionei o refém após obter a aprovação da Zanoba. Ele era, de fato, da realeza rival de Chirone, ao norte. Perguntei se reconhecia o nome Deus Homem. Sua resposta foi não.
Perguntei se alguém em seu reino andava por aí fazendo previsões ou profecias suspeitas. Sua resposta foi não. Perguntei-lhe como tinham reunido um exército de 5.000 homens na fronteira de Chirone tão rapidamente após o golpe de Estado. Ele disse que isso não tinha acontecido rapidamente. Há vários anos, estavam procurando uma chance de invadir. Tudo isso apontava para uma conclusão: o reino ao norte estava limpo. Não havia aliado do Deus-Homem controlando todas as coisas. Quero dizer, o Deus-Homem pode ter manipulado eventos para fazê-los invadir, mas me senti confiante de que ao menos este cara não era um discípulo. Ele era o típico oficial de comando cheio de si, seguindo ordens sem qualquer informação ou coisa do gênero. O Deus da morte não tinha vindo por mim, e os invasores eram simples invasores. Nada estava se revelando do jeito que eu havia previsto. Pela primeira vez em algum tempo, senti como se tivesse saltado direto no meio de muitas sombras. Comecei a pensar que tinha entendido toda esta situação em um nível fundamentalmente errado. Talvez não houvesse nenhuma armadilha. Talvez o Deus-Homem não tenha estado envolvido em nada disso. Ainda assim, me recusei a abaixar a guarda. Meio convencido de que era inútil, ficar alerta e pronto para tudo o que pudesse acontecer. E então, 10 dias depois, o chão abaixo de nós se abriu.